Shalom, irmãos, um bom dia, um dia abençoado. Meu nome é Jaqueline, eu sou obreira da Igreja Apostólica Rua Kadosh. Estou aqui mais um dia trazendo um devocional a vocês, uma mensagem, e que vocês possam tomar posse, ter o entendimento do que eu vim passar a vocês. Que o Senhor, assim como Ele veio, Ele me tocou e me mostrou, né? Ele possa também te mostrar, amém? Te tocar. Irmãos, essa mensagem fica em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Fala assim: amados, não se preocupem, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo, mas alegrem-se na medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém, irmãos? Irmãos, por que eu quis trazer esse versículo para você? Na verdade, o Senhor ele vem colocando pessoas à minha frente nessas últimas semanas, bem dizer, eu acho que umas 3 últimas semanas, para mim estar falando disso, né? Que muitas vezes o Senhor nos permite passar por fogo, muitas vezes o Senhor nos permite passar pela tempestade, muitas vezes o Senhor nos permite colocar no deserto para nos mostrar, para nos ensinar ou para nos pôr à prova, mas isso não significa que Ele não nos ama. Isso não significa que Ele me ama mais e te ama menos, não, né? Isso significa muitas vezes que pelo amor dele ser tão grandioso, Ele está te dando a oportunidade de te ensinar, de estar passando por algo para que você venha aprender, ou para te fortalecer, ou até mesmo para você ver que você sem Deus não é nada. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo quem é Deus na nossa vida. E o Senhor às vezes nos permite passar por situações para nos mostrar que sem Ele não somos nada. Não é verdade, irmãos? Então assim, eu creio que o Senhor nos coloca muitas vezes à prova, muitas vezes no deserto, na tempestade, para nos ensinar, para nos fortalecer, né? Eu creio nisso, né? Quando tem aquele versículo que fala que nenhum mal chegará à sua tenda, eu creio que não é que nada vai nos acontecer, não é que nenhuma tempestade vai nos aproximar, né, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida, não. Mas eu creio sim que mesmo que vier a chegar, né, a nos aproximar, Ele estará ali para nos apoiar. Ele estará ali como o nosso braço forte. Então eu creio nesta palavra, né? Como também Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Se Jesus, que era filho de Deus, que veio aqui na terra para nos ensinar, nos mostrar o amor de Deus, Ele passou por tudo que Ele passou, irmãos. Agora você imagina nós não passar, né? E às vezes a gente acha isso, mas não é assim. Eu creio que muitas vezes passamos por situações para entender que não somos nada sem Deus. Muitas vezes passamos por situações para a gente lembrar o que somos ou o que temos que ser. Eu queria deixar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu trabalhei por quase 6 anos numa loja e eu nunca gostei de trabalhar lá, irmão. Sempre reclamei que eu não gostava, mas esse lugar foi resultado de uma oração que eu fiz para Deus. Quando eu engravidei, eu trabalhava numa loja e o meu patrão me mandou embora. Eu trabalhei nessa loja por quase... Na verdade, irmão, eu já passei por deserto por várias vezes e aprendi com cada um deles. Falo que Deus é tão misericordioso que Ele nos ensina, né? E eles me mandaram embora, eles tinham que me recontratar, mas não recontrataram. Enfim, fiquei desempregada a minha gravidez inteira. Então, como eu fui uma pessoa que eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, quando eu ganhei minha filha com 3 meses e meio, eu falei pro meu marido que eu queria arrumar um emprego, enfim, e fui buscar. E eu lembro até hoje, irmãos, eu de bicicletinha, na rua, né? Porque eu creio que pra gente orar ao Senhor, clamar a Ele, não precisa ter lugar. Eu lembro que eu falava assim: Deus,
Se não for pedir demais, eu falava exatamente assim. Se não for pedir demais, Senhor, você poderia arrumar um emprego para mim que não trabalhasse sábado? Ou pelo menos que não trabalhasse sábado o dia inteiro, porque hoje eu tenho uma família e eu sempre trabalhei de domingo a domingo, eu não tinha feriado, tinha final de semana, né? Então o Senhor poderia me arrumar um emprego assim, né? E aí eu fui, né, que não trabalhasse sábado o dia inteiro, pelo menos meio período, porque eu, né, hoje eu tinha uma família e eu não queria me dedicar somente ao trabalho, mas eu queria trabalhar para ter minhas coisas, né? E aí eu lembro que eu fui deixar currículo nessa loja, aí naquele mesmo momento o dono da loja estava lá, ele já fez uma entrevista comigo, mas ele falou que tinha 2 pessoas à frente. Enfim, no dia seguinte ele me ligou falando que eu estava contratada. E eu fiquei nessa loja quase 6 anos, mas eu nunca gostei de trabalhar lá, irmãos. Eu sempre reclamei, nunca agradeci a Deus pelo que Ele colocou, porque eu entrava nessa loja às 9, eu saía às 6h30 e sábado até às 3. Eu não trabalhava domingo nem feriado, como eu pedia a Deus. E eu não agradecia a Deus por aquilo. E aí fiquei nessa loja durante 6 anos, mas enfim, não gostava de trabalhar lá, sempre reclamei. Até que um dia, meu patrão abaixou as portas. Num feriado, ele mandou o motorista ir lá e fechou. E aí eu fiquei sabendo que a loja estava sendo fechada e fui até lá. E era isso, ele ia fechar a loja, na segunda-feira quando eu voltasse, eu ia chegar lá e as portas iam estar fechadas, sem eu saber. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas na nossa frente para nos mostrar, né? Só que, irmãos, o que eu aprendi com isso? Eu fiquei 5 meses para mim receber alguma coisa desta loja, porque meu patrão não queria me pagar. Ele falou que ele estava, no momento eles não estavam podendo financeiramente, e aí, enfim, ele ficou 5 meses para me pagar. Irmãos, o que eu aprendi com isso? Naquele momento eu me senti no deserto. E eu perguntava para Deus, Senhor, mas o porquê? Pai, mas o porquê? Eu era uma funcionária que eu me dedicava tanto, eu era uma funcionária que eu não faltava, era uma funcionária que eu ia trabalhar doente, tanto eu quanto a outra menina que trabalhava comigo, éramos em 2 funcionárias. E o porquê? E um dia ele me falou, você não reclamava? Você não falava que não gostava de trabalhar ali? Por que tanto reclama agora? Né? E aí, naquele momento, irmãos, trabalhei 6 anos ali, mas devido ao que eu trabalhava ali, que eu ganhava, eu conquistei tudo que eu queria naquele momento, daquele período. Através daquele salário, eu tinha as coisas que eu queria. Fazer uma obra na minha casa, colocar algo, ou viajar com meu esposo, mas eu não era grata àquilo. E quando nós não somos gratas no pouco, como que Deus vai nos colocar no muito? E até eu entender aquilo, custou, irmão, 5 meses. 5 meses sem receber um tostão, as minhas contas estavam atrasadas. Mas o que eu aprendi é que a gente temos que ser grato no que temos. Muitas vezes a gente reclama da bicicleta, muitas vezes a gente reclama da casa que a gente tem, mas se a gente não é grato pelo que tem, como que vamos ser gratos quando teremos mais? Não, porque aí já temos mesmo, né? Você vai ser grato como? Hoje, irmãos, Deus me ensinou, hoje não, hoje eu faço, mas naquele momento Deus me ensinou que eu tenho que ser grata até pelo meu cansaço. Eu tenho que ser grata pela minha dor, eu tenho que ser grato pelo meu tombo. Às vezes Deus nos permite passar pelo deserto para nos ensinar. E eu creio que se hoje você se depara em algum deserto, é permissão de Deus na sua vida. E eu lembro até hoje que eu sempre tive vontade de vender roupa. Sempre, mas eu nunca tive... nunca tive coragem, sempre tive medo de investir algo nisso, né? E não dá certo. Nunca tive experiência nenhuma, né? Então, enfim, passei por todo aquele deserto, irmãos. Mas quando eu entendi
temos que ser gratos. 2 meses depois que eu tinha recebido meu acerto, meu marido virou pra mim e falou assim: amor, você não quer trabalhar com roupa? Aí eu falei assim: ai meu Deus, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo, mas eu confiei no Senhor que iria dar certo. E falei pra ele: Senhor, me ensina como fazer dar certo, né? Me ensina. E o Senhor me ensinou. Eu tive que passar por aquilo, irmãos. Eu tive que entender aquilo para alcançar o meu sonho. E esse sonho, quem me conhece, quem convivia comigo sabe, já vinha por mais de 10 anos que eu sempre tive vontade. E hoje faz 3 anos, irmãos. Em setembro faz 3 anos que eu vendo roupa. Eu passei por aquilo que eu tive que passar para alcançar o meu sonho. Às vezes você tem que passar por esse deserto para que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Para que o seu sonho seja realizado. Então o que eu queria trazer para vocês hoje, irmãos, é isso. Né? Eu creio que Jesus passou para que podamos entender que aqui neste mundo onde vivemos não tem ninguém melhor e nem pior do que ninguém, mas que temos que tentar fazer a vontade de Deus na nossa vida e sermos gratos em tudo que Deus nos dá, até mesmo nos tombos que caímos, mas Ele está ali para nos levantar. Amém? Queria dizer para vocês, irmãos, que eu preciso de vocês. E se vocês precisarem de mim, estou aqui. Porque juntos somos mais fortes. Amém?